Olá, meus amigos, meus irmãos do GEAF, todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Vamos iniciar hoje o nosso estudo do nosso livro Palavras de Vida Eterna, continuação aqui das lições desse livro na sexta-feira. E para iniciarmos o nosso estudo de hoje, vamos fazer uma pequena reflexão desse livro aqui que eu gosto muito, demais, que é o Ceifa de Luz, né? Então vamos iniciar a lição, e depois nós vamos fazer a nossa prece e que nós possamos aproveitar essas lições para renovarmos, intimamente, sabendo que nós somos espíritos imortais, estamos aqui nessa escola chamada Terra, nesse orbe terrestre aprendendo, estudando, tentando colocar esses aprendizados no nosso dia a dia. É o esforço que nós podemos fazer para o nosso bem e para o bem daqueles que estão conosco. Então, vou iniciar o estudo de hoje com a leitura reflexiva inicial, que é a lição 32 do livro Ceifa de Luz, A Mestra Divina. Estai, pois, firmes. Paulo, Efésios, capítulo 6, versículo 14. Arrancando-nos ao reduto da delinquência e arrebatando-nos ao inferno da culpa, a que descemos pelo desvario da própria vontade, concede-nos o Senhor, a Mestra Divina, que, apoiada no tempo, se converte na enfermeira de nossos males e no anjo infatigável que nos ampara o destino. Paciente e imperturbável, devolve-nos todos os golpes com que dilaçaremos o corpo da vida, para que não persistamos na grade do erro ou nos cárceres do remorso. Aqui, modela berços entre chagas atrozes, com que nos restaura os desequilíbrios do sentimento. Ali traça programas reparadores, entre os quais padecemos no próprio corpo as feridas que abrimos no peito dos semelhantes. Agora, nos reúne nos laços do mesmo sangue ferrenhos adversários que se digladiavam no ódio para que se reconciliem por intermédio de prementes obrigações, segundo os ditames da natureza. Depois constrange a carência aflitiva no lar empobrecido e doente. Quantos se desmandaram nos abusos da avareza e da ambição sem limites, a fim de que retomem ao culto da verdadeira fraternidade. Hoje refaz a inteligência transviada nas sombras. Pelo calvário da idiotia amanhã, recompõe com um buril de moléstias ingratas a beleza do espírito que os nossos desregramentos no corpo transformam tantas vezes em fealdade e ruína. Aqui corrige, adiante esclarece, além reajusta, mas além aprimora. Incansável na marcha, cria e destrói, para reconstruir ante as metas do bem eterno, usando aflição e desgosto, desencanto e amargura, para que a paz e a esperança, a alegria e a vitória nos felicitem mais tarde no santuário da experiência. Semelhante gênio invariável e amigo é a dor, benemérita, cujo precioso poder sana todos os desequilíbrios e problemas do mal. Recordemos, no recinto doméstico ou na estrada maior, ante os amigos e os desafetos, na jornada de cada dia, quando visitados pela provação que nos impõe a suor e lágrimas, asserenemos o próprio espírito e, sorrindo para o trabalho com que a dor nos favorece, agradeçamos a dificuldade, aceitando a lição. Que assim seja. A Mestra Divina, meus irmãos, é a dor. É justamente ela, que nos reeduca
para um bem maior, né? Uma conquista maior, que é a conquista aí da nossa evolução, né? Do nosso espírito mortal aí, tirando todas as mazelas, né? Então vamos fazer a nossa prece, né? Para que nós possamos iniciar a reflexão da noite, vamos fechar os nossos olhos, entrarmos em sintonia com o plano maior da vida, agradecendo a Jesus, nosso Mestre querido, por nos apoiar sempre nas nossas dores, estar conosco quando de Ti necessitamos. Agradecemos, Mestre Jesus, pelo Teu amparo sempre nas nossas limitações, que nós possamos aprender, vivenciar esse Teu Evangelho de luz com mais clareza, para que nós possamos libertar de todas as angústias e de todas as amarras que ainda carregamos no nosso espírito em aprendizado. Que essas lições possam ser benfazejas nesse momento, em todos os momentos em que possamos revisitá-las, sempre trazendo o amparo necessário, a mensagem que tanto nós precisamos ouvir. Que a espiritualidade amiga nos envolva nesse momento de luz e que assim possamos prosseguir otimistas e com muita fé em nosso Senhor Jesus Cristo e em todos os benfeitores amigos. Que assim seja, graças a Deus. E aqui nós vamos, né, fazer essa lição do livro Palavras de Vida Eterna, que é a lição 165, né? A lição 165, meus irmãos, é intitulada Nos Domínios da Ação. Aí vem aqui a orientação de Paulo, né, a Filemon, que Paulo vai orientando assim, ó. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse por obrigação, e sim de livre vontade. Paulo, Filemon, capítulo 1, versículo 14. Nós vamos discorrer a leitura para que nós possamos refletir, né, nas mensagens aqui que Emmanuel, através da psicografia do nosso querido Chico Xavier, trouxe, né, para nos esclarecer. Orgulha-se o homem de teres e haveres e costuma declarar, às vezes com excelentes razões, que os ajuntou à custa de esforço enorme. Entretanto, o Senhor é que lhe emprestou os meios para adquiri-los, esperando que ele os administre sensatamente. Envaidece-se da cultura intelectual e frequentemente assevera, em algumas circunstâncias com seguras justificativas, que deve os tesouros do pensamento aos sacrifícios que despendeu para estudar. Todavia, o Senhor é que lhe confiou os valores da inteligência, para que ele os abrilhante na construção da felicidade comum a todos. Ensoberbece do poder de que dispõe, afirmando, em determinados casos, não sem motivo, que efetuou semelhante aquisição a preço de trabalho e sofrimento. No entanto, é o Senhor quem lhe proporcionou os recursos para a conquista da autoridade na expectativa de que ele a exerça dignamente. Ufana-se com respeito à saúde, que usufrui e proclama, em certas ocasiões, com base respeitável, que mantém a euforia orgânica a expensas de rigorosa disciplina pessoal. Contudo, o Senhor é quem lhe faculta os elementos essenciais de sustentação do próprio equilíbrio, a fim de que ele empregue o corpo no levantamento do bem geral. Rejubila-te, pois, com as possibilidades de auxiliar, instruir, determinar e agir, mas consoante o ensinamento do apóstolo. Não ouvides que a bondade do Senhor vige nos alicerces de tudo
o que tens e retens, a fim de que consagres ao serviço dos semelhantes na edificação do mundo melhor, não como quem assim procede através de constrangimento, mas de livre vontade. Meus irmãos, o tanto que nós precisamos refletir sobre essa mensagem, né? Nos domínios da ação. Porque aqui é aquela lei, né? O dar e o receber, né? Então, tudo que nós recebemos, quando eu estava fazendo a leitura dessa lição aqui, eu lembrei da passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que está lá no capítulo 16, que não se pode servir a Deus e a Mamon, dos desprendimentos dos bens terrenos. Como Emmanuel vem nos reportar aqui, né? Em cada situação, nós temos que lembrar que o Senhor nos propositou tudo aquilo que nós temos. Então, se hoje nós estamos aqui com saúde, vivenciando esse momento, né? Estamos aqui, acordamos, tomamos o nosso café, tudo o Senhor que nos proporciona. O nosso acordar é o Senhor que nos dá essa oportunidade de viver mais um dia, né? Nessa escola, fazendo a nossa tarefa nessa escola, que é a vida, né? Que é esse momento aqui do orbe terrestre, em que nós nos dispomos a servir. Então, como diz aqui, né, no Evangelho segundo o Espiritismo também, que o nosso irmão aqui, deixa eu ver quem escreveu aqui, foi São Luís, né, na lição dos desprendimentos terrenos, que São Luís vem nos alertar aqui, ó. Venham, meus amigos e irmãos, trazer meu óbolo para ajudar-vos a marcharem corajosamente no caminho do aprimoramento em que entrastes. Nós devemos uns aos outros, e apenas através de uma união sincera e fraterna entre espíritos e encarnados a regeneração será possível, né? Aí ele vai discorrendo aqui, falando pela questão do amor pelos bens terrenos, né? Que Emmanuel também coloca essa questão aqui, que a gente não pode, né? Sim, vai descer da cultura intelectual, né? Que frequentemente assevera em algumas circunstâncias com segura justificativa, né? Então, tudo que a gente recebe, né? Esses tesouros, né? Da nossa inteligência, né? A virtude, né? Todos esses potenciais do nosso espírito, que são os nossos talentos, eles foram nos dados para nós realmente servir. Então, a gente tem que lembrar, se eu tenho a minha inteligência, se eu tenho a minha disponibilidade, se eu tenho saúde, é porque o Senhor me concedeu. Então, tudo que eu tenho aqui, eu sou simplesmente um depositário, né? Eu não tenho o domínio, né, de tudo na minha vida. Todo o domínio da ação, ela vem do Senhor, né? E até que fala a questão aqui da fortuna, né? Que vem a fortuna da vossa família, ou ganheis por vosso trabalho. Há uma coisa que ninguém deve esquecer, que tudo vem de Deus e tudo retorna, né? Sois depositários e não proprietários. Não vos enganeis, Deus vos emprestou e deveis lhe devolver-lhe. Ele vos empresta com a condição de que pelo menos o supérfluo seja revertido àqueles que não têm o necessário. Ou seja, aquilo que nós recebemos e vamos dizer aquela sobra, né? Que nós possamos ter a consciência de também poder ajudar a servir. Porque se eu tenho hoje o alimento na minha casa, é porque o Senhor concedeu. É porque o Senhor me deu a disponibilidade, a saúde de trabalhar para eu ter meu alimento material, né? E nós também temos que pensar naqueles que não têm condição de ter o alimento material por algum motivo. Pode ser um motivo de doença, pode ser um motivo de desemprego. Então, tudo que nós recebemos, nós também temos que compartilhar, né? Essa ação, ela tem que ser dinâmica, ela tem que ser pensativa, assim, no nosso modo de pensar. Ela tem que ser
simplesmente entrar nesse dinamismo nosso. Eu tenho hoje isso aqui. E o que eu posso oferecer para o meu próximo do que eu tenho? É isso que nós devemos pensar, tanto materialmente como espiritualmente, né? Então, nós não podemos, né, nos envaidecer, ficar por essa questão do poder, né, que às vezes nós dispomos materialmente de algum poder financeiro ou de algum poder intelectual, né? Nós não podemos nos envaidecer com relação a isso, porque tudo o Senhor nos colocou, né? Porque Ele nos confiou, né? Que fala até aqui no Evangelho. Ele nos confiou. Então, se eu recebi isso da divindade, que são os meus tesouros, né? Que são os meus talentos, eu tenho que dar a resposta. Nas minhas ações, no meu pensamento, né? Em tudo aquilo que eu for fazer, eu tenho que dar um retorno. Porque, gente, a ação nossa, né? Ter esse domínio dessa ação é justamente a resposta que Jesus quer de nós. É o servir. É a gente raciocinar o tanto que a gente é abençoado por termos um lar, por termos uma família, né? Então, se a gente tem um lar e temos uma família, vamos servir aqueles que não têm um lar, que não têm uma família para ser amparados. Vamos servir aqueles irmãos nos momentos difíceis, né? Que é o momento, às vezes, da ausência de um alimento, de um remédio, porque eu já recebi. Então, o que eu recebi materialmente, eu também tenho que doar. Não é a gente ficar preso, né, nessa questão, né? O Evangelho fala bem também com relação a isso, a gente desprender dessas situações que nós nos encontramos na Terra, né? Porque até moralmente isso faz mal para nós, né? Essa questão material, ela nos enraiga, né? Traz raízes dentro de nós, assim, às vezes a gente tem ainda precede o egoísmo, o orgulho, e a gente não trabalha isso. E a gente tem que trabalhar, porque o maior mandamento, né, que é o amai-vos, né, uns aos outros, e fora da caridade não há salvação, é justamente isso. É exercer esse amor e exercer essa caridade. Então, nós temos que nos policiar com essas questões, né? Vivemos esses dias, né, assim, difíceis, né, de provação, de muitos acontecimentos, né? Esses acontecimentos, meus irmãos, eles não estão fora, assim, do previsto, né? Essa questão de estar acontecendo tanta coisa, né? Tanta violência, esses efeitos da natureza, né, que destrói, né, uma cidade, como aconteceu com o Rio Grande do Sul. Agora, atualmente, a gente está enfrentando essa questão das queimadas, né? Então, assim, tem coisas que a gente tem que tomar cuidado e tem outras coisas que a gente pode evitar, né? E também, no decorrer desse processo, a gente também tem que fazer a nossa parte, né? Porque aqui nós viemos justamente para servir, para nesses momentos, né, que um irmão está passando por alguma aflição, que como Emmanuel trata aqui, que nós não tenhamos, né, essa postura nossa de constranger, mas que a gente faça as coisas por livre e espontânea vontade. Eu falo, a palavra mágica é a boa vontade, né? Nós temos todos os recursos nas nossas mãos, porque o Senhor é que nos proporciona todos os dias. Então, vamos continuar pedindo saúde, pedindo discernimento, né? Que nós possamos ter esse autocontrole, esse autodomínio, né, nosso, para que nós possamos ter o discernimento nas nossas atitudes,
né? Porque nós somos espíritos livres, mas também nós pagamos por aquilo que não vamos executar, né? O bem também, a gente vai responder pelo bem que fazemos e também pelo mal, e pelo bem que deixamos de fazer. Então, é muito importante que nós refletimos nessa lição, porque como nós somos seres, né, imortais e somos seres divinos, né, porque nós somos luz, e todos esses elementos, né, tudo que a gente recebeu do Senhor, vai retornar para Ele. E o que é o retorno? É justamente aquilo que nós fizemos aqui, né? Ter esse olhar empático, ter a indulgência, a caridade, né? O que foi feito? O que eu fiz? Gente, a Terra não é para perder tempo. Nós estamos aqui para realmente trabalhar a nossa evolução, né? Aí, essa questão dos bens materiais, né? Também a gente tem que saber, porque se nós temos, né, uma certa folga com relação aos bens materiais, financeiros, né? Enfim, a gente também tem que ter cuidado ao utilizá-los, porque o Senhor vai nos cobrar também, se nós fizemos o bom uso, né? Ou se nós fizemos o mau uso. Então, meus irmãos, nós temos que ter a consciência de que nós somos verdadeiros aprendizes nessa estrada, nessa escalada terrena aqui, e que tudo que nós temos aqui foi proporcionado pelo divino, né? Então, vamos nos conscientizar disso, né? Aprender com essas lições é uma reflexão muito rica, né? Porque a gente aqui, no final, aqui no último parágrafo, que Emmanuel vem nos dizer que, ó, rejubila-te, né? Que comemora, né? Com as possibilidades de auxiliar, instruir, determinar e agir, mas consoante o ensinamento do apóstolo, né? Que nós possamos ter boa vontade, que nós possamos ter a humildade, né? Como diz André Luiz lá no livro Sol nas Almas, né? A hora da humildade. Eu acho tão bonita essa lição, porque às vezes nós nos cobramos de ser humilde o dia todo. Mas como a gente tá aqui, né, gente? A gente é passivo de erro. Mas o André Luiz nos põe lá um conselho. Se você não pode ser todo o tempo, pelo menos 1 hora no seu dia, 1 minuto, né? Se dedica a ser humilde. Então, nós temos que começar pelos pequenos passos, para que nós possamos ter domínio nas nossas ações, né? Então, vamos refletir nisso e vamos aproveitar essa oportunidade. Eu agradeço a atenção de todos, que todos tenham uma noite de paz, uma noite de muita luz, né? E que nós possamos sempre refletir nas mensagens, vamos estudar as obras básicas, vamos fazer as leituras, né, dos livros que nós às vezes sugerimos aqui pelos canais do GEAF, da FEB, né? Que nós possamos refletir nessas mensagens que são muito ricas. Eu agradeço por tudo, né? E vamos aqui fechar com uma mensagem. Vou abrir aqui aleatoriamente uma mensagem aqui desse livrinho aqui, 1 Minuto com Chico Xavier. Vou abrir aleatoriamente para a gente finalizar. Aqui eu vou citar aqui a lição 30, esse trechinho, né, da mensagem 137. Lembremos-nos de que a providência divina opera invariavelmente para o bem infinito. Então, meus irmãos, aqui é só o começo, né? Esse trecho está lá no Pão Nosso, no capítulo 63. Muita paz a todos e vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, mais uma vez te agradecemos por esse momento de reflexão.
que todos aqui possam ser amparados, todos os lares, os irmãos que irão assistir possam ser amparados com a tua mensagem do teu evangelho, com o teu manto de amor e de luz. Obrigado, Jesus, por mais esta oportunidade e que nós possamos ser talentosos dentro dos teus ensinamentos. Que a paz esteja com todos, que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, meus irmãos, muita paz, muita gratidão. Até a próxima.